Boa noite. Prosseguindo com o assunto Princípios Orçamentários, a partir do livro Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal, professor Augustinho Paludo. Avançaremos para o princípio da não afetação e vinculação de receitas. Caiu uma questão sobre este princípio na prova do Tribunal Superior Eleitoral, cargo analista administrativo. Veremos essa questão. Princípio da não afetação, princípio da não vinculação de receitas. O princípio da não afetação e vinculação de receitas veda, proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, e está definido na Constituição Federal. Artigo 167, princípio da não vinculação de receitas. Não é permitido que se crie vinculação para financiamento de determinada despesa específica a partir da arrecadação de impostos. Princípio da não afetação de receitas de impostos. Artigo 167. São vedados: inciso 4º, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22. E a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4º deste artigo. A Constituição traz a proibição da vinculação de receita de impostos, mas também traz as relativizações, traz também as exceções. Esse princípio refere-se apenas aos impostos, não inclui taxas e contribuições. O princípio da não afetação e vinculação de receitas de impostos determina que as receitas de impostos não sejam previamente vinculadas a determinadas despesas, a fim de que tais receitas de impostos estejam livres para sua alocação racional no momento oportuno, conforme as prioridades públicas. Afinal, os impostos financiam a execução de políticas públicas. Então, a receita de impostos tem de estar livre para ser utilizada no financiamento das despesas que têm que ver com as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento humano da sociedade. O princípio da não afetação e vinculação de receitas de impostos determina que as receitas de impostos não sejam previamente vinculadas a determinadas despesas, a fim de que estejam livres para sua alocação racional
no momento oportuno, conforme as prioridades públicas. Exceções, relativizações ao princípio da não afetação e vinculação de receitas de impostos. Há muitas exceções. 1. Fundos constitucionais, fundo de participação dos estados, municípios, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Fundo de participação dos estados, municípios, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Compensação pela exportação de produtos industrializados. 2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. 3. Ações e serviços públicos de saúde. 4. Garantias às operações de crédito por antecipação de receita, AISARO. 5. Atividades da administração tributária que tem precedência. 6. Vinculação de impostos estaduais e municipais para prestação de garantia ou contra-garantia à União. Um estado ou um município participa de uma operação de crédito da qual também participe a União. Um estado buscando um financiamento, um município buscando um financiamento e tendo a União também participando para conferir garantias. É um caso para o qual se pode vincular receitas de impostos. Exceção. Na prova do TSE, caiu uma questão sobre este princípio. Cargo analista administrativo. Item 114. O gabarito preliminar me beneficiou, mas é uma questão que, pela leitura da teoria, está errada. Item 114, cargo analista administrativo, concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de infringir a concepção do princípio da não afetação das receitas, a destinação específica da receita de contribuições não só é uma prática corrente, mas também legal e justificável dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Princípio da não afetação e não vinculação de receitas, de contribuições? Não, de impostos. Então, de acordo com a teoria, o item está errado. Vamos ver no gabarito definitivo como virá o julgamento desta questão. Item 114, conhecimentos específicos, cargo analista administrativo. Eu não lembrei que era receita de impostos. Avaliei como correta. E o gabarito preliminar me beneficiou. Repetindo, apesar de infringir a concepção do princípio da não afetação das receitas, a destinação específica da receita de contribuições não só é uma prática corrente, mas também legal e justificável dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vemos aqui a observação do professor Augustinho Paludo. Esse princípio da não afetação e não vinculação de receitas refere-se apenas aos impostos,
não inclui taxas e contribuições.